Então, vamos começar nosso momento. Eu sou Eliana, eu sou coordenadora pedagógica do curso infantil aqui do Colégio Logosófico do Funcionários. Eu trabalho há 23 anos aqui no colégio como professora e na coordenação. Tenho especializações em neuropsicopedagogia, mestrado em educação tecnológica, e a Fernanda é a nossa outra professora desta noite. Boa noite, sou Fernanda, sou pedagoga, trabalho como professora do primeiro ano do Colégio Logosófico Funcionários e tenho especialização em alfabetização e letramento. E nós temos mais duas professoras de apoio, a Milena e a Priscila, que estão aqui com a gente. Boa noite. E nós vamos falar um oi aí, pessoal. Priscila? Boa noite. Nós vamos deixar todos os microfones fechados. Caso vocês tenham alguma dúvida, no final, nós vamos deixar os nossos contatos para que vocês possam nos enviar as dúvidas por e-mail mesmo. Nós responderemos com o maior prazer, tão logo possível, tá? Então, vamos para o nosso tema? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a competência 2 da BNCC. E como a pedagogia logosófica contribui para a conquista dessa competência. É a competência que trata do pensamento científico, crítico e criativo. Para a gente entender um pouquinho melhor essa competência, nós vamos fazer uma troca na ordem do texto dessa competência. Vamos começar pelo final. A competência 2 é aquela competência que eu quero desenvolver em meu aluno, a habilidade de investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E para isso, o que eu devo fazer? Nós devemos ensinar aos nossos alunos a exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. E como, gente, nós vamos fazer isso desde o infantil até o ensino médio, para que os nossos alunos saiam da educação básica com essas habilidades desenvolvidas, já sendo competentes nesses aspectos. E qual que é a contribuição da pedagogia logosófica nesse desenvolvimento? Para conquistar essas habilidades, nós pensamos que é necessário estimular um aluno a ser um pesquisador, um cientista do conhecimento, em busca do conhecimento, né? Desde muito cedo. E a pedagogia logosófica, ela apresenta um método que deve ser aplicado em nós, professoras, e também em nossas crianças. Apresenta algumas etapas que são desenvolvidas, práticas pedagógicas, que podem favorecer o desenvolvimento de habilidades necessárias para a aquisição dessa competência, como a investigação, a reflexão, a observação, a criatividade. E esse método, ele possui as seguintes etapas. A primeira etapa é a etapa conceitual, onde é apresentado para o aluno algum conceito que seja da necessidade da turma ou que esteja dentro do nosso plano, do nosso planejamento, ou relacionado ao que eles estão estudando também. A segunda etapa é a etapa experimental. As crianças e os adolescentes, eles podem experimentar na vida delas o conceito trabalhado. A terceira é a observação de si mesmo. Os alunos são estimulados a observar o que sentem, o que pensam, a pensar sobre aquilo ou o que mudou ao atuar com aquele conceito trabalhado. E a última é a difusão. A difusão é ensinar aos demais o que aprendemos,
Se eu descubro algo que é bom para mim ou aprendo alguma coisa, é importante ensinar aos demais. É um estímulo à generosidade, a fazer o bem. E, além do mais, contribui muito para a aprendizagem, não é? Nós não fixamos muito mais o aprendido quando a gente ensina. Pois é, e ainda desenvolvem competências e habilidades como expressar o pensamento de forma eloquente, sintetizar o que aprendeu, argumentar defendendo a sua opinião, trabalhar com dificuldades como a timidez e outras competências também da BNCC, como autoconhecimento, argumentação. O docente que aplica a pedagogia logosófica, então, ele apresenta uma postura investigativa, uma postura de não dar nada pronto para seus alunos, e sim estimulá-los a procurar por si só a responder suas perguntas. E ao ensinar também qualquer disciplina, a tentar fazer um link com a vida, a perceber que ele pode aprender com aquele estudo, ouvir dos demais, procurando ampliar o que ele sabe, desenvolver as faculdades da inteligência de forma ampla, harmônica. E um aspecto que nós trabalhamos muito, sempre com as nossas crianças, é estimular que desenvolvam todas essas habilidades, mas tendo em mente, gente, aquele homem que a Vanessa apresentou na primeira parte. Portanto, as nossas intervenções são sempre ampliando o olhar, tentando favorecer que as nossas crianças e adolescentes, elas percebam além dos olhos físicos, que transcendam as suas experiências para a sua vida, possibilitando que sejam cada dia melhores seres humanos, que cultivem virtudes, valores, que ampliem essa condição de fazer diferença no mundo. E esse método, ele nos apresenta a oportunidade de trabalhar com esse pensamento científico, crítico e criativo em muitos momentos. E nós vamos apresentar agora para vocês um pouquinho da nossa prática, para que possam perceber que podemos trabalhar para favorecer essas habilidades e competências se desenvolvam desde muito cedo, desde lá a educação infantil. A Fernanda vai nos contar o nosso primeiro projeto. Bom, no Colégio Logosófico, nós gostamos de trabalhar muito com a metodologia de projetos, porque é uma metodologia que ela tem muita afinidade com a pedagogia logosófica. Hoje eu vou apresentar para vocês só um pedacinho de um projeto que foi vivido no Infantil 5, com crianças de 5, 6 anos, né? Que vai exemplificar, então, alguns aspectos que apresentamos da BNCC e da pedagogia logosófica. A pedagogia logosófica apresenta que nós devemos resolver um problema todos os dias, para que a gente possa desenvolver as faculdades da inteligência. Nesse projeto, as crianças tiveram a oportunidade de resolver vários problemas. O nome do projeto é Clube dos Mistérios. Como a Eliana já apresentou, é importante nós estimularmos o aluno a ser investigador, ser pesquisador. E vimos que na pedagogia logosófica, nós os estimulamos a serem pesquisadores, inclusive da própria vida. Para isso, é importante estimular o aluno a fazer perguntas. O que ele quer saber? A professora deve estar com os ouvidos atentos para estimular essas perguntas, mas não dar respostas prontas, para que a criança tenha a oportunidade dela mesma construir o conhecimento. Então, a professora Ana Gabriela, junto com as crianças da turma, criaram esse clube do mistério, porque os alunos tinham muitas perguntas. Vamos ver um vídeo com algumas delas. Por que alguns peixes crescem e alguns não? Esther, Do que é feita a pedra? Bela, Como que a lua brilha se ela é feita de rosa? Eu acho que ninguém vai saber.
Passei apenas um pedacinho, mas foram muito mais perguntas. E durante o projeto também foram surgindo outras. E após o levantamento das perguntas, então, era a hora de levantar as hipóteses, de testar as hipóteses. Nesse momento, nós estamos estimulando o aluno a usar as faculdades da mente, de observar, de pensar. E uma das perguntas que surgiu ao longo do projeto foi: existe urso polar no Brasil? E aí a professora fez uma aula expositiva apresentando o conceito de adaptação. Era a etapa conceitual do método logosófico. Então, foi apresentada aos alunos as adaptações do dromedário e do urso polar ao ambiente que eles vivem. E aí eles ficaram refletindo, né, sobre a impossibilidade da gente trocar os animais de lugar. As perguntas vão movimentando a mente, vai estimulando a pensar. Então, a professora instigou as crianças a pensar sobre o homem, levantando outro mistério. Como o homem consegue sobreviver nesses dois ambientes? Aí eles levantaram hipóteses. Eu acho que eles conseguem sobreviver por causa das roupas. A outra criança falou: eu acho que não, o esquimó não consegue viver lá no calor. Foi apresentado para as crianças as invenções do ser humano para sobreviver no deserto e na neve. E a cada invenção, a professora ressaltava a importância de observar, pensar e criar. Então, a professora perguntou para as crianças se elas, assim como os beduínos e os esquimós, tinham esses poderes de observar, de pensar, de criar, se eles precisavam usar esses poderes na vida delas. E aí surgiram outras hipóteses. Não, a gente não precisa usar, porque aqui já encontramos tudo pronto. O outro falou: não, a gente nem mora no deserto ou no Polo Norte, então a gente nem precisa preocupar com isso, né? Então, para trabalhar dentro dessa hipótese levantada pelas crianças, a professora contou uma história. Pensando em trazer esses conceitos de observar, pensar e criar, que são tratados, né, para as crianças como poderes, para a realidade deles, para a vida deles. A história foi assim. Maricotinha queria fazer as atividades da escola como sua amiga Flavinha, que fazia tudo com cuidado, capricho e alegria. Com a ajuda de sua professora, Maricotinha descobriu que é possível deixar de ser o que somos e ser o que queremos ser. A professora ensinou uma estratégia. Com muito esforço e treino, o valor que estamos cultivando se torna nosso. Maricotinha seguiu os conselhos de sua professora e viveu experiências de conseguir mudar algumas atitudes. Ela descobriu que podemos usar o poder de observar e pensar para sermos melhores a cada dia. Então, as crianças foram se identificando com a Maricotinha, perceberam que elas também tinham essa capacidade de serem melhores, de mudar suas atitudes, começaram a recordar experiências que aprenderam alguma coisa com um colega, ou o dia que superaram uma dificuldade, como escorregar sozinhos no escorregador do parquinho, quando subiram na mangueira do pátio, que conseguem já fazer o dever sozinhos, sem reclamar, com gosto, com alegria. Então, nesse momento, qual a etapa do método? Observação de si mesmo. Eles conseguiram identificar algo do conceito que estava sendo trabalhado na vidinha delas. Uma experiência que chamou muita atenção foi de uma menininha que ela tinha um conceito de que as pessoas que têm tatuagem não são boas. E ela repetia esse conceito várias vezes. A professora não fez intervenções porque ela falava que era assim, que a mamãe dela falava que era assim e que ela tinha aprendido que era desse jeito. Então, um dia, depois de muito trabalho com esses conceitos de observar, de pensar, de criar, ela fez uma pergunta para a professora. Ô, Gabi, será que quem usa tatuagem não é bom? Então, nesse momento, aquela afirmação dela, ela já não tinha tanta certeza, né? E aí a professora perguntou por que ela tinha perguntado isso. E ela disse que observou que a professora tinha uma tatuagem, mas que a professora era uma pessoa boa, que ela gostava muito. Então, através da observação, do pensar, ela foi mudando esse preconceito que ela tinha. Bom, gente, como eu disse, esse foi apenas um pedacinho do projeto, porque foi o relato de uma das muitas perguntas do Clubinho.
que a professora estimulou a curiosidade intelectual dos alunos. As crianças questionaram, formularam hipóteses, observaram, analisaram, aprenderam. A professora aproveitou uma perguntinha, né, sobre os animais, que se tornou muitas outras perguntas, e trouxe importantes conceitos para a vida das crianças, como de adaptação, de que podemos usar as nossas faculdades da mente, de observar, de pensar, de criar, para sermos seres humanos cada vez melhores. Agora a Eliana vai apresentar um projeto que foi vivido no ensino médio. Agora eu vou contar para vocês lá no outro ponto, né? Lá no 3º ano do ensino médio. As crianças vivem coisas lindas, né? Mas os adolescentes também. E este aí é o professor Cadu. O professor Cadu, ele apresentou aos alunos as 42 questões que existem abertas na física contemporânea. São questões sobre as quais, gente, a humanidade ainda não tem resposta. E o professor quis desenvolver este projeto com o objetivo de que os adolescentes compreendessem os termos e os conceitos envolvidos nessas questões. Assim, ele iniciou o projeto exercitando a curiosidade intelectual dos adolescentes. Como? Para apresentar o tema para os alunos, o professor passou um trecho do filme O Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse filme é baseado no livro que tem o mesmo nome de Douglas Adams. O filme ele descreve a cômica viagem de um terráqueo pelo universo. E, durante a viagem, um supercomputador chamado Pensador Profundo, ele calcula a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Isso depois, assim, de pensar sobre o tema por 7 milhões de anos. E a resposta deste computador obtida é 42. Não fica muito claro, sabe? Nem no livro a pergunta que gerou essa resposta. Mas, baseando-se nessa brincadeira do Adams, os físicos Roland Allen e Suzy Lindstrom, da Universidade de Texas, em A&M, e da Uppsala, eles listaram o que eles acreditam ser as 42 maiores questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Assim, nessa etapa conceitual, o professor apresentou as informações já conhecidas sobre essas 42 questões, apresentou as perguntas com as informações em um material que distribuiu para os adolescentes, e nesse momento surgiram muitas perguntas sobre o assunto. Neste momento, os alunos foram convidados a irem em busca do saber, do conhecimento. E este é um aspecto que a pedagogia logosófica estimula muito, pois o conhecimento é a base de tudo, não é? Para desenvolver, para superar, para pensar, para refletir, para tudo. A gente necessita possuir conhecimento. E nós estimulamos muito os nossos alunos a irem em busca do conhecimento para que possam desenvolver essa vontade de investigar, que é tão importante. Se os nossos alunos saírem da escola querendo pesquisar, querendo contribuir para a humanidade e sabendo que deve ser um investigador de sua própria vida também, já é maravilhoso, não é? Assim, voltando lá no projeto, iniciou-se assim um intenso projeto de pesquisa. Em grupos, os alunos escolheram o que eles queriam aprender, e para compreender as questões, eles realizaram muitas pesquisas, procurando por fontes confiáveis, desenvolvendo a habilidade de investigar, de analisar criticamente o que se lê, o que vê, de refletir sobre o pesquisado.
os alunos, eles estavam muito, muito envolvidos, felizes com a investigação, sabe? E nesse momento foi muito importante fazer uma reflexão sobre a vida do aluno, fazendo uma analogia dessa investigação, do projeto, para algo que acontece na nossa vida também. Na pedagogia logosófica, as crianças e os adolescentes são estimulados a desenvolver essa habilidade de realizar essa observação de si mesmo, como eu já falei, né, lá no início, como uma etapa do método logosófico. E será que temos alguma coisa a investigar e a conhecer dentro de nós mesmos? Procuramos fazer reflexões sobre isso, para que eles possam perceber que a mesma alegria e estímulo que sentimos ao pesquisar sobre algo novo, quando buscamos o conhecimento, as ciências, nós podemos sentir nessa investigação interna da nossa própria vida. Essa etapa da pesquisa foi muito, muito intensa. Muitos alunos precisaram ler artigos em inglês, ler as transcrições de palestras do Stephen Hawking, em busca de respostas específicas. Eles foram, assim, realizaram muitas pesquisas, muitas descobertas, muitos aprendizados. E pensando em estimular, né, os alunos sobre a responsabilidade frente à sociedade e frente ao mundo nós que vivemos, o professor, ele propôs que eles ensinassem o que aprenderam, realizando, assim, a difusão, cumprindo alguns objetivos, como favorecer o conteúdo fosse fixado, ficasse na vida do adolescente, propiciando, assim, uma aprendizagem muito mais significativa. E assim eles apresentaram o trabalho para a comunidade escolar na Mostra de Conhecimentos, que foi um evento utilizado como campo de experiência para estimular a curiosidade intelectual e fazer o bem. Pois para a logosofia, gente, ensinar o que eu sei aos demais é fazer o verdadeiro bem. E, portanto, nós podemos perceber que nesse projeto os alunos poderam desenvolver inúmeras habilidades, capacidade de resolver problemas, de criar soluções de maneira científica, crítica, criativa, e além de experimentar também a alegria de uma conquista e o cultivo de valores importantes para a vida, como a gratidão, gratidão a Deus, aos cientistas, e o cultivo também da generosidade, em ensinar e aprender uns com os outros. Foi um projeto assim que nós pudemos transcender em muitos aspectos, e eu penso que possibilitou ampliar muito o conceito de vida, de homem, de universo, para todos aqueles que estavam envolvidos. E assim a gente pode realizar em muitos outros projetos, não é? Agora, com vocês, a Fernanda. Quantas experiências ricas nós podemos viver no dia a dia escolar, não é mesmo? Nós pensamos que essa competência ela é importantíssima para a formação dos alunos. E a pedagogia logosófica traz grande contribuição nesse sentido, porque desde muito cedo nós procuramos infundir esse pensamento investigador, interessado nos alunos, estimular que eles aprendam a resolver seus problemas como algo natural, que faz parte da vida, e que busquem o conhecimento, né, como um grande valor. Nós queremos formar seres pensantes, seres livres, e pensar não é fácil, porque exige conhecimento. O autor da logosofia ensina que o estudo deve terminar no último instante da vida. E essa competência está vinculada, né, com esse gosto pelo saber, ao querer aprender, conhecer cada vez mais. E assim, nós trabalhamos para que a criança e o adolescente saia da escola com esse gosto, com essa vontade de investigar, de contribuir para o mundo melhor. Como vocês puderam ver nas experiências contadas, isso pode e deve ser realizado para que eles cheguem ao final do ensino médio com essa competência, mas que também colham frutos no percorrer de todo esse caminho. Bom, nós vamos deixar nossos contatos, meu e-mail da Eliana, para que vocês possam
tirar dúvidas, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E aproveite e deixe um convite para que conheça outras experiências acessando o portal da escola e seguindo o Colégio Logosófico nas redes sociais. Então, a Priscila colocou aí no chat os nossos e-mails, né, Pri? E agora eu vou passar a palavra para a Milena, que tem um recadinho. Boa noite a todos. Então, antes da gente encerrar, eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para vocês. O primeiro é que eu acabei de colocar aí no chat um link para fazer a avaliação do curso e também fazer a solicitação do certificado de participação, ok? E preenchendo esse link, vocês vão participar de um sorteio de 20 exemplares desse livro aqui, ó, A Minha Outra Vida, da Cíntia França. E como ela mesma diz, a autora, por mais que seja um livro para adolescentes, os crescidinhos podem e devem fazer essa leitura. E um último recado é que o vídeo das outras competências que aconteceram simultaneamente estarão no nosso canal dentro de 10 dias, ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, esperamos que tenham aproveitado muito esse curso e que ele tenha acrescentado nessa nobre missão de educar. Boa noite.